Muito bem, nos é um prazer ter aqui o pastor Mendes conosco. Vamos aproveitar quase que a maioria do Pará aqui, né? Os que estão aqui quase é tudo do Pará. Deus abençoe a caravana com o pastor Mendes. Como ele vai embora amanhã cedo, então vamos agora ouvi-lo um pouquinho. Amém. Minha saudação cristã, em nome do Senhor Jesus Cristo, que Deus possa abençoar, continuar abençoando a todos nossos irmãos, não somente aqui presente, mas aqueles que estão através da internet, né? O povo de Deus aí que agora deve estar em massa assistindo a programação, né, da palavra falada. Eu vou ler aqui em São João 13, verso 20. Diz assim: na verdade vos digo, se alguém recebeu o que eu enviar, me recebe a mim. E quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Um servo vindicado. Nós sabemos que para um servo ser vindicado, tem que ser através da palavra, né? Cada vez que Deus envia um servo, ele vindica aquele servo através de sua palavra. Amós 3,7 diz: certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem antes revelar seu segredo aos seus servos, os profetas. Um servo vindicado. Nós sabemos que cada profeta, cada mensageiro que houve na Bíblia, eles tiveram uma vindicação escriturística. E você sabe que quando um servo, quando um profeta de Deus, ele é vindicado pela Escritura, não é que ele seja vindicado que as pessoas vão aceitá-lo. Não é que ele seja vindicado que as pessoas não vão escarnecer. Não é que ele seja vindicado que as pessoas não vão refutar, que as pessoas vão abraçar e vão crer ele, porque ele é vindicado escriturístico. Não. Um servo de Deus, quando ele é vindicado, geralmente ele é rejeitado pelo seu próprio povo. Sempre foi assim. A palavra falada é a semente original. No parágrafo 158, o irmão Brana diz assim: ouça, deixe-me saltar algum destes, os mensageiros de Deus. Os mensageiros de Deus sempre foram rejeitados. Então, irmão Brana diz assim: você crê nisto? Moisés foi rejeitado, Noé foi rejeitado. Então sempre é assim, cada um deles é rejeitado. Eles não somente rejeitam o homem, ele rejeita a mensagem que está naquele homem, porque não tem como você querer escarnecer do homem, somente do homem, não tem como você somente rejeitar somente o homem, você está rejeitando aquela mensagem, aquela vindicação que está no homem. Então o irmão Brana diz aqui: Moisés foi rejeitado, isto é correto, Jesus foi rejeitado. Jesus, ele foi rejeitado. A Bíblia diz: veio para os seus, e os seus que era para receber, aqueles que era para abraçar aquela fé, mas o que foi que eles fizeram? Eles o rejeitaram. Eles não aceitaram. Veio para os seus, e os seus não o receberam, mas deu-lhe poder de todos quanto crescem em seu nome, fosse feitos filhos de Deus. Então, o que era para receber lá no Oriente, rejeitaram. E cada profeta no seu tempo, cada servo de Deus, cada mensageiro, né? Desde de Paulo até Irineu, até Martim Columba, Lutero na Inglaterra, o Lutero na Alemanha, Wesley na Inglaterra, aí vem Brana nos Estados Unidos, não foi diferente. O povo que era para aceitar o William Brana nos seus dias, que era para abraçar a fé da terceira puxada, dos 7 trovões, o que foi que eles fizeram? Eles rejeitaram, eles não aceitaram. E novamente, quando vem primeira e segunda etapa, que Deus levanta o seu servo, Deus levanta o João, Deus levanta a sua esposa, para profetizar outra vez aquilo que foi proibido Brana de explicar.
Perguntas e respostas sobre o selo, no parágrafo 77. Irmão Brana fala isso, que a terceira etapa não iria ser uma exibição pública, não seria conhecida por ninguém, e não era para ele fazer o espetáculo que ele fez em primeira e segunda. Então, aquele povo que era para abraçar, não abraçou. E novamente aqui no Brasil, aqueles que era para aceitar a primeira e segunda etapa, que era para aceitar os 7 trovões, os 7 selos, o novo nome, a terceira puxada, a mensagem do dia, que é a revelação destes 7 selos, que fecha a mensagem para a esposa de Deus. O que é que eles fazem? Eles rejeitam. Eles não aceitam. Aí diz aqui, isto é correto, Jesus foi rejeitado, em São Lucas 10,16, entre parênteses. Se você deseja anotar, a irmã Brana diz bem, rejeitado, um servo rejeitado. São Lucas 10,16, quem vos ouve a vós, a mim me ouve, e quem vos rejeita a vós, a mim me rejeita, e quem a mim me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Então, sempre assim, as pessoas não estão rejeitando o homem. As pessoas sempre elas querem abraçar uma fé passada, uma fé de 2000 anos atrás, ou uma fé de 200 anos atrás, e até mesmo 100 e poucos anos atrás. Elas sempre não vê o que Deus está fazendo no dia. Ele rejeita o que Deus está fazendo no dia. O que era para eles aceitar, o que era para eles crer no que Deus está fazendo, eles rejeitam. A irmã Brana diz aqui na mesma mensagem, 1 Samuel 8, 7, e disse o Senhor a Samuel, ouve a voz do povo em tudo quanto te dizem, pois não te tem rejeitado a ti, antes a mim me tem rejeitado para não reine sobre ele. Então, o que era que eles estavam fazendo com Samuel? Eles simplesmente não estavam rejeitando Samuel. Não era o problema, não era a família de Samuel. Eles estavam rejeitando a mensagem de Deus para aquela era. E quando ele rejeita a mensagem, ele rejeita a Deus. E quando eles se levantam contra a mensagem, quando eles escarnecem contra aquela pessoa, aquele pregador que está levando aquela mensagem, eles estão escarnecendo de Deus. A mensagem de Deus foi rejeitada. Eles rejeitaram Samuel. E não pense que hoje é diferente. Eles rejeitaram Brana. E hoje eles rejeitam a esposa, eles rejeitam a João. Eles tentam achar tudo que é subterfúgio para levar as pessoas a descrer da palavra, mas só que nós estamos posicionados na revelação dos 7 trovões. O que nós precisávamos, nós temos. Não precisamos de coisas grandes. Nós já temos o pequeno livro, que quando o anjo forte desceu do céu, ele desceu com aquele livrinho aberto. E o 7º anjo colocou, e o anjo forte colocou um pé na terra e outro no mar. Deus materializado em carne humana, Deus materializado em carne, em William Brana, revelou todos os mistérios de Deus. E veio o seu servo João. João vem, come o livrinho e começa a profetizar para nós o que Brana não poderia explicar, o que Brana não poderia repetir. É uma repetição. E o que é que João tem feito, o que é que a noiva tem feito nesses últimos? Simplesmente é repetir aquilo que foi proibido. A mensagem de 2000 para cá é uma repetição. É o Cordeiro que saiu do trono, é a intercessão acabar, a era terminar, o último eleito entrar, dizer que ele não é mais mediador. Irmão, você dizer que o Cordeiro está no trono, você quer dizer que os selos não foram revelados, não foram abertos, não foram revelados. O Cordeiro teve que sair do lugar de intercessão para quê? Para revelar os 7 selos. Você não pode colocar o Cordeiro no trono de intercessão. Ele já saiu do trono de intercessão para revelar esses 7 selos. E hoje você tem que saber que tem um servo para pregar. Tem um servo vindicado para pregar essa. Se nós sabemos alguma coisa disso, é porque aprendemos com alguém.
Geralmente as pessoas, elas querem se projetar, eles lêem uma história de um livro e querem se projetar e dizer que aquilo saiu deles. Não apresenta o William Branham, não diz de quem aprendeu. João diz de quem ele aprendeu. João diz que ele aprendeu de William Branham, lendo as mensagens. E nós, hoje, aprendemos com João. Aprendemos com esse servo rejeitado. Aí continuando, Deus tinha um mensageiro, um profeta chamado Samuel. Você crê nisso? Rejeitaram a ele a sua mensagem. Eles tomaram o mundo. Esta é a lei de Deus. Isto vai, eu não sei se digo isto ou não. Esta é a lei de Deus. A lei de Deus é para receber um servo vindicado. E hoje nós temos vindicação escriturística. Apocalipse 10, do 8 a 11. Essa é nossa vindicação. Apocalipse 22, versículo 17. O esposo, o profeta, a noiva dizem: vem. Amém? Essa é a nossa vindicação. Essa é a palavra que vindica o servo de Deus, que vindica a esposa de Deus, a esposa de Cristo. Vamos apenas provar isto em um minuto. Eu quero que você tome uma das escrituras aqui em São João 13, verso 20. Vamos apenas olhar, eu tenho algo anotado aqui embaixo. Como eu captei isto na minha mente faz pouco assim. Está você? Na verdade vos digo que se alguém receber o que eu enviar, recebe a mim. E quem recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Um servo vindicado. Irmão, existem milhares e milhares de sermões bem aqui agora. Existem milhares e milhares de pregadores bem aqui agora, entregando seus sermões. Mas só um Deus reconhece. Só um é vindicado por Deus. William Branham era o servo vindicado por Deus. Naqueles dias não adiantava se levantar outro, poderia ter outro para auxiliá-lo, para crer naquele ministério, mas Deus só reconheceu o sermão de William Branham, porque era com quem Deus estava tratando na terra. E hoje pode ter muitas cópias de nós que saíram de dentro de nós. Eles saíram de nós porque não eram dos nossos. Não adianta a gente se preocupar com isso. Isso é Deus que faz. Então, hoje, se eles sabem, se eles falam alguma coisa, eles têm que ter humildade de quem desaprenderam. Eles podem nos acusar que aprendemos de leão solto. Eles podem nos acusar que aprendemos com outro. Não, nós aprendemos com João e João aprendeu com Branham. E você, com quem você aprendeu? Você que fala demais, com quem você aprendeu? Hein? Com quem você aprendeu que o Cordeiro saiu do trono? Com quem você aprendeu que a era terminou? Com quem você aprendeu que os 7 trovões estavam contidos dentro dos 7 selos? Laodiceia 38. E é o que converte o eleito. Com quem você aprendeu isso? Com quem você aprendeu a mensagem de uma só pessoa? Com quem foi que você aprendeu? Você tem que ter humildade para dizer com quem você aprendeu. Um servo vindicado. A esposa, ela é vindicada, né? O pastor aqui diz que ele está procurando João, né? Quando ele achar, ele vai ouvir João. Então, enquanto ele não acha, nós estamos aqui. Nós vamos ficar, nós estamos junto com ele, porque aprendemos desde o ano 2000, não é agora que vamos abandonar a fé. Não é verdade? Porque é um servo vindicado de Deus. Irmão, existem milhares de sermões bem aqui, vem, e isto é correto. Que coisa é a lei de Deus, receba isto. Samuel desceu e disse: eu quero lhe perguntar uma coisa. Já lhe disse qualquer coisa no nome do Senhor que não acontecesse? Aí lhe disseram: não. Já tirei alguma oferta para construir grandes edifícios, fazer grandes coisas e glorificar a mim mesmo? Disseram: não. Tem Deus provado responder a palavra que eu disse? Disseram: sim. Bem, por que vocês não me ouvem? Por que vocês não me ouvem? Quem começou a pregar sobre o Cordeiro sair do trono? Quem começou a dizer que o último eleito entrou? Quem foi que pregou a mensagem, a obra dos Nicolaítas? E isso não é tudo mensagem de William Branham? Isso foge de algum parágrafo?
O que nós temos aprendido aqui não foge dos 7 trovões, irmão. E Jesus disse aos fariseus: sabemos que você nasceu de fornicação. Eles querem sempre aprontar um erro, né? Eles querem sempre aprontar, dizer que o homem está caído pelo dinheiro, está caído pela popularidade, mas ele não consegue admitir o que aquele homem, o que Deus está fazendo através daquele homem. Não é que o homem seja alguma coisa, não é que nós somos alguma coisa, mas Deus que está em nós, Ele é alguma coisa, Ele é essa mensagem. E você criticar o homem, você está criticando a mensagem que está no homem, no servo que Deus vindicou. Ele disse: qual de vós pode me acusar de pecado? Deixa ele me mostrar a palavra de Deus e veja se crê nela. Veja se Deus a vindica em vós. Então, porque se vocês são a boca de Deus hoje, então vamos ver se Deus vindica a palavra em vocês. Apocalipse 10, 2, não tem, porque já teve um que comeu. Não tem como o outro ser vindicado. Porque nós já temos a nossa vindicação, nós já temos a nossa escritura, e não adianta querer tomar, porque Deus já deu a Deixa-me falar de mim mesmo. Se eu falar de mim mesmo, sou um mentiroso, mas se eu falar de Deus, Deus fala através de mim, através de sua palavra, então é a verdade. Então, quem crer na palavra de Deus, eu ou vocês. Quem crê na palavra de Deus? Eu ou vocês? Quem crê na palavra de Deus? João ou vocês que estão criticando, que estão tirando, que estão acrescentando, que estão blasfemando contra ela? Por que essa luta? Por que essa guerra? Por que não aceitar? Por que não se render ao que Deus está fazendo no dia, ao que Deus está fazendo agora? Aquilo Jesus disse: aquele que receber, aqueles que enviei, a mim me recebe. E agora aqueles que envia, aquele que me recebe, recebe aquele que me enviou. Gostaria de tomar tempo para demorar nisso. Você pode apenas servir a Deus assim. Você pode servir a Deus como você faz e crer nos seus servos que Deus envia. Então, Deus enviou Lutero, Deus enviou Wesley, e eles tinham a vindicação para aquele ministério. Lutero tinha: o justo viverá pela fé. Era aquela escritura. O Wesley tinha assim: a santificação, ninguém verá o Senhor. Aquilo era aquela escritura. Branham também tinha a diversidade de escritura, de Malaquias 4, versos 5, 6, São Mateus, capítulo 17, verso 11, tudo aquilo era escritura. Lucas 17, 30, Apocalipse, capítulo 10, do verso 1 a 7, tudo aquilo era escritura que vindicava o seu ministério. Agora, nós vemos aqui também João sendo vindicado. Amém, irmão? João, e não tem, irmão, não é um João fantasma, não é um João de 2000 anos atrás. Não, é um homem com um ministério de João, de comer o livrinho e falar e somente repetir. E porque as pessoas se aborrecem? É porque elas não têm vindicação da palavra, elas não têm vindicação do seu ministério. A vindicação do ministério deles é a contenda. A vindicação do ministério desses homens é a discórdia. Porque o verdadeiro servo de Deus, a vindicação do ministério dele é de apacentar. Apacentador. Você pode servir a Deus na terra, bem como os servos de Deus que foram enviados à terra através da inspiração divina, interpretam a palavra para você. Irmão, mesmo como Branham revelou todas as coisas, mas teve que ter um servo enviado de Deus, teve que ter um homem enviado de Deus para ter essa interpretação divina, para olhar na mensagem, mostrar, porque nós estávamos perdidos. Em primeira e segunda etapa, não sabia, não tinha ninguém para tomar essa coragem, somente Deus para tomar João e se levantar. Agora que depois que a mensagem está entregue, depois que a igreja está ataviada, aí quer se levantar vários para tomar a honra, mas Deus não reparte a sua glória com ninguém. Deus não reparte a sua glória com ninguém, irmão. Não adianta eu querer tomar essa glória não é minha.
Eu tenho que crer nessa glória, eu tenho que crer nesta palavra, eu tenho que abraçar esta fé e não querer tomar esta fé, porque Deus não divide a sua glória. É só um que Deus usa, e nós somos parte deste um. Nós somos parte do corpo, nós somos parte dele. Falar dele é falar de nós, falar de nós está falando dele, porque nós somos um. Não adianta, nós repetimos, nós somos uma mesma voz, nós temos a mesma palavra. Você for enviado à terra através da inspiração divina, interpretar a palavra para você. Você crê nisto? Você quer notar alguma escritura? A irmã Brana vai ser de imitador, como também sou de Cristo. Veja o que ele disse, o que Jesus disse ali: quem vos ouve, a vós, a mim me ouve, e quem vos rejeita, a vós, a mim me rejeita. Ele não sabe que eles estão rejeitando a Cristo, ele não sabe que eles estão rejeitando o novo nome de Deus, eles estão rejeitando o 7º selo. É a misericórdia estendida de Deus. O que era para eles aceitar, eles estão rejeitando, e está levando pessoas a descrer na mensagem. Está fazendo as pessoas rejeitar o que é para as pessoas abraçar. Mas o eleito não é enganado não, meu irmão. O eleito fica firme, mesmo que ele não sabe explicar. Não, você pode ser até analfabeto, como Pedro era analfabeto, mas você tendo revelação, ou você pode ser intelectual, do jeito que seja, mas você precisa de humildade, você precisa da inspiração de Deus, da revelação de Deus, para crer no que Deus está fazendo agora. E quem a mim me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Isto prova que Deus fala a sua mensagem através de seus servos, sempre tem sido, isto é correto. Então, Deus sempre tem um servo. Agora, sempre quando este servo é um profeta, nós sabemos, ou pode ser um mensageiro, ou pode ser um enviado de Deus, mas Deus sempre tem um ministério de uma só pessoa, e as pessoas não captam. Para encerrar aqui, meu amado, no parágrafo 371, o 6º selo, aí diz o irmão Brana aqui: esta não são a minha ideias disto. O irmão Brana conjecturou, o irmão Brana teve muitas ideias, mas na hora da revelação deste selo, ele disse: se não fosse o Espírito Santo passar aqui, ele passou e mudou completamente a mente dele. Mudou mesmo, até vários estudos que ele tinha montado, vários esboços de vários estudiosos, mas o Espírito Santo mostrou diferente. Então, qualquer pessoa pode falar o que quiser, mas o Espírito Santo tem que vindicar aquele ministério, como Deus tem vindicado o nosso ministério. Aí diz: isto não é o que tenho pensado, longe de mim isto, então ajuda-me, ó Espírito Santo, sabe disto? O Espírito Santo é testemunha do irmão Brana, o Espírito Santo é o nosso testemunho, que nós não estamos inventando isso, que João não está inventando, isso não é coisa de um homem, isso não poderia dar este abalo. Irmão, o mundo está sofrendo um abalo, os eleitos, a nação eleita está sofrendo um abalo com esta terceira puxada. Em todos os lugares, os eleitos estão tomando posição. Estão tomando posição, por quê? Porque os ministros não querem aceitar, mas os eleitos aceitam. Aí diz: longe de mim isto, ajuda-me, o Espírito Santo sabe disto. E você espere, o Senhor permitir, amanhã à noite, eu quero lhe mostrar um mistério que tem seguido o tempo todo, exatamente nestas reuniões. O problema é que o que está acontecendo desde o ano 2000, muitos não captaram. Se eles captassem, eles não fariam um papel que estão fazendo. Eles creriam, eles não captaram nada, eles não aprenderam nada, eles só perderam tempo. Eu creio que nós não estamos perdendo tempo. A nossa alma está evoluindo. Amém? Nós estamos sofrendo uma evolução espiritual. Aí continua: eu duvido muito que você tenha visto ou não. Veja, o que aconteceu é algo que está aqui diante de vocês. Ele não conseguiu ver, ele não estava conseguindo entender aquele ministério dos 7 trovões, o 7º selo, Cristo ali presente, revelando a cada dia, porque era o ministério do 7º anjo. Diz ali no 1º selo, 68, aí diz: eu tenho ficado na expectativa.
Irmão, será se a gente vai ficar na expectativa o tempo todo? Essa expectativa já passou. Nós não estamos mais na expectativa que apareça um. Já apareceu um no ano 2000 e se colocou de pé diante de todos esses incrédulos e disse: eu creio no Cordeiro saiu do trono, eu creio que a era terminou, eu creio na mensagem de uma só pessoa, eu creio na visão da tenda. Hein? Já se colocou de pé. Nós não estamos mais na expectativa. A nossa expectativa agora é de rápido. É encontrar o filho prometido nos ares, né? Ficando na expectativa a cada noite que por vir à tona por alguém que diga: eu o vejo. Amém? Eu o vejo. E passou 40 anos e teve o co-pastor do irmão Brana, Orman Neve, que teve que passar para o Senhor, e ninguém se levantou aqui para nós. O que ele veio trazendo muito era avivamento pentecostal, avivamento de cura divina, mas se coloca aqui um de pé e diz: eu creio que o Cordeiro saiu do trono para revelar estes 7 selos. E não somente ele disse eu creio, ele mostrou para nós todos esses mistérios, e agora nós também cremos junto com ele. Agora nós somos um exército do Senhor. Agora nós podemos repetir o que João nos ensinou, porque nós sabemos que ele é um servo vindicado de Deus. Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Deixa eu dar meu abraço aqui para os irmãos. Vou dar aqui a minha saudação aqui para os irmãos ali que nos acolhem. Irmão Zezinho, né? Irmão Zezinho, quero dar um alô para ele. Deus abençoe. Lá a irmã Iva, né? A irmã Maria. E todos os irmãos ali. O irmão Luiz Batista, que é o pai do irmão Alexandre. Todos ali, pessoas mesmo abençoadas, né? Que Deus abençoe. O irmão Geraldinho, o irmão Glifos, que estão agora... Eles disseram que ia parar, eu esqueci o nome da cidade. Eles estão nos assistindo. E todos os irmãos... Betim, né? Ele disse que eu assisti aí. Deus te abençoe, irmão Gleifes. Deus te abençoe, irmão Geraldinho. Foi um prazer. Pastor João Bispo, foi um prazer estar com o senhor, né? É sempre um prazer a gente vir à Franca, né? A gente vem numa adrenalina e nós saímos daqui abençoados, tá? Deus abençoe a todos os irmãos do norte aí. Um abraço forte, tá? Minha saudação cristã a todos. Aí na África, né? Os demais pastores aí, os pastores do Pará também. Tem que falar o nome de todos, né? Deus abençoe. Obrigado. Amém.